documentário, é muito bom. É na Netflix. E aí eles falam um pouco disso, de comparar a cultura, né? Se pode se dizer. Inclusive o documentário é feito por sociólogos. Eles vão lá, ficam um tempão vendo os povos, é muito bom. Ganhou até um prêmio. Manda pra gente. Ganhou um prêmio. Eles têm essa linha tênue, de poder falar que os povos têm uma cultura, por eles serem extremamente inteligentes, terem vários hábitos, mas que não pode ser considerado uma cultura. Legal. Manda pra mim, manda pra gente. Chama Professor Povão. Então, olha só, basicamente o que acontece, por mais inteligente que eles sejam, eles têm dificuldade de simbolizar. Ainda existe um argumento, tá, que é o seguinte, porque tem antropólogos que estão criticando essa visão toda que eu estou falando aqui, acham que isso é o que eles chamam de antropocentro, né? Que é o homem se colocando no centro. Então, que na verdade não seria isso, que os animais, isso a gente é que é antropocêntrico e fica, né, não vendo as outras características dos animais. Mas, um contra-argumento em relação a isso é a ideia de que quando as pessoas dão exemplos de animais que adquirem gestos, assim, coisas assim, a gente normalmente está falando de animais domésticos. A domesticação dos animais fazem eles simbolizarem, entendeu? Você ensina que quando eu faço assim, mas isso não é simbolizar, isso é condicionamento, entendeu? As minhas netinhas, por exemplo, tem uma coisa de ração, ela fala, miúda, me acha, faço barulhinho, elas vêm correndo, entendeu? Mas isso é o quê? Como é que a gente explica isso? Vocês viram isso na psicologia, behaviorismo, né? Vocês não estudaram isso já? Né? Então é um comportamento condicionado. Existe o condicionamento nessas coisas todas que a gente está falando aqui? Também existe. Mas a gente tem o livre-arbítrio, que os animais não têm, entendeu? A gente pode decidir ser da tribo dos gays, ou da tribo dos gays, entendeu? Eu posso querer ser um gay, como é que chama as palavras hoje em dia? Não sei. Posso ser uma lésbica feminina, mais masculina. Um gay militante e um gay mais na dele. Por exemplo, um gay mais na dele, né? Então, eu decido, né? Os animais não têm isso, né? Se o animal, a abelha nasce para ser abelha rainha, ela vai ser abelha rainha. E não tem assim uma comissão, uma assembleia, não vai ter a eleição para abelha rainha, não tem eleição para abelha rainha, entendeu? Ela nasceu destinada pela natureza, é um impositor muito mais Tem forte. alguns animais também que é por questão de ser mais velho também, né? Que vai ser o mais forte. Por exemplo, da tribo, mas pra gente não é assim, né? Então a gente tem um negócio chamado livre arbítrio. Nem falei isso. Olha só, essa palavra aqui, olha, arbítrio, livre arbítrio, tá vendo? Arbitrário. Tem a ver com o quê? Com escolha. Tá? Os animais, em geral, eles não têm escolha. Não têm escolha. Então, outro exemplo assim, um leão, um cara que assistiu a palestra, achei maravilhoso. Um leão vê uma presa, né? Vê um coelhinho saltitante. Ele não pensa assim, avançarei no coelhinho ou não avançarei no coelhinho? Passa isso pela cabeça do leão. Ele vai, direto. É instinto. Instinto, tá? Então, os animais, eles têm instinto, tá? Então, a gente pode pensar isso também, né? Os animais e os homens, né? Então, o que norteia a ação dos animais é o instinto. E o que norteia a ação dos homens é a cultura, que é altamente arbitrária. Altamente arbitrária, tá? Mas é um combinado. Então, por que o Guedes fala nesse conceito semiótico de cultura? Ele vai dizer, ele faz um conceito que é muito interessante, que ele vai dizer assim, que a cultura
é uma rede de significados feita pelos homens e na qual os homens se enredam, tá? Então, por exemplo, eu estava vindo hoje aqui e tinha um rapaz com uma moça nas duas cadeiras do lado assim, eles estavam com uma sacola de plástico, tinha umas frutas e tinha uma lata de tinta, tá? Pelo conjunto de significantes que eu vi, a maneira deles se vestirem, né? Eu poderia, então o que a gente faz é interpretar a cultura, tá? O leão não precisa interpretar se o coelho é uma presa ou não, né? Mas nós, seres humanos, precisamos interpretar e às vezes falta interpretação, aquela coisa do não é não, né? De que uma mulher, por exemplo, está disposta a dar para o cara não, por exemplo, tá? Isso é sutil, depende de interpretação, concordam com isso? Aí tem até aquele problema, não é não, pô, já falei que não, o cara insiste, por exemplo, né? Então, me perdi aqui um pouquinho. Então a gente tem que interpretar, sim. Aí, o cara com a lata, ele poderia ser um pintor? Tá com uma lata de tinta. Poderia. Mas não era. Aquela lata, qual era o uso que ele ia fazer daquela lata? Ele ia grafitar. Como é que eu sei isso? Um conjunto de significantes, né, que enquadravam aquele cara na cultura do grafite. É um grupo específico, tipo assim, é uma tribo. Gente, então é muito fácil você distinguir um cara que está com... A lata é a mesma, a lata de tinta, né? Mas a lata de tinta na mão de um trabalhador, ela significa material de trabalho, né? Na mão do grafiteiro, ela significa outra coisa, né? Tanto que o valor que eles atribuem a essa lata é diferente, é a mesma lata. Mas com significado diferente para cada... Isso. E quem é que dá o significado para as coisas? A cultura. A cultura é esse código que diz: esta lata significa isso, ou esta lata significa aquilo, né? Esse piercing significa isso, esse piercing significa aquilo, entendeu? São as mesmas coisas. Essa unha pintada significa aqui, significa tal, ali significa tal. Então, a gente também é treinado pela vida humana, a gente tem essa capacidade de interpretar isso. Conjuntos de características, né? De forma, personalidade. Mas é uma leitura que a gente faz, né? Então, assim, a gente facilmente... É automático já. Meu marido que é espanhol, a gente vai na praia e fica brincando disso. Aí ele fala assim, absurdo, você não pode definir as pessoas assim. Aí eu falo, aquele ali não é do Rio, aquele ali é do Rio, aquele ali é estrangeiro, aquele ali não é estrangeiro, aquele ali... Eu fico, cara, como você pode fazer isso as pessoas andando? Vocês não são capacitados a fazer... Bem nítido. Bem nítido, não é? Agora, se eu vou na praia dele lá, eu vou ter mais dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque eu não conheço as culturas locais, né? Mas a gente sabe, o cara vai pra praia de sapato e meia, ou de sandália e meia, é carioca? Não é carioca. Eu sei. Aí a gente falou pra mim assim, ai, que arbitrário, nossa, que preconceito. Não é, gente, é assim, entendeu? Desculpa, a primeira vez que ele foi à praia comigo, botou uma meia, um sapato, eu falei, cara, não vou com você à praia assim. Não dá, porque vão me roubar, entendeu? De fato aconteceu uma vez, me roubaram uma máquina porque eu tava com o cara fantasiado de gringo. Entendeu? Porque você fica Porque existe um código também dos ladrões, né? Eles não roubam os locais, não tem isso também? Depende, mas tem. Rouba, mas eles vão preferir roubar os ricos, que tem mais. Claro. Quem tem mais dinheiro. Tá? Então era isso que eu queria falar, tá? Já falei. Então, cuidado, gente. Não, se vocês tiverem na dúvida sobre o conceito de cultura, eu sugiro vocês
com essa intenção específica, que foi o texto que o Lourenço apresentou, tá? Que conta um pouquinho a história, o percurso desse conceito na disciplina de antropologia, né? E vai até o que hoje é mais ou menos aceito, tá? É claro que tem outras concepções de cultura, né? Então, se você pensar assim, a cultura, por exemplo, para Paulo Freire, não tem nada a ver com isso, é um conceito completamente ultrapassado e que não deveria ser usado, na minha opinião, por exemplo. Tchan, 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 tchan. Pode falar. Muito bem. Então, hoje temos Marcelo, não veio? Marcelo? Ai, Marcela. Marcela e Karen, tá certo. Depois Laís e Jennifer. Não, professora, a Jennifer fica tranquila essa matéria. É Laís Maria hoje. Ah, Laís e Maria. Quem que é? Foi aquele, lembra que eu te falei que tinha sido. Ah, não tinha arrumado aqui. Pronto, Isso. tá, já arrumei. Boa tarde, gente. Boa tarde. Hoje a gente vai ter o nosso texto sobre nosso texto de Marcos Veríssimo. Ele é antropólogo e professor. O mau aluno é o futuro traficante. Ele começa o texto contando um relato que aconteceu em uma das escolas que ele trabalhava. Era férias no calendário escolar da rede estadual. E tinha alguns professores, diretores, coordenadores pedagógicos, funcionários, trabalhando, e os professores alguns ainda estavam entregando os diários de classe, que estavam atrasados, e ele era um desses professores. E Gente, dica, evita olhar para a professora que tentar melhor. E aí, e aí estava nesse momento, assim, né, pessoas indo fazer matrícula para eles ou para os filhos, né, e entrou uma mulher que estava aparentando muito, era perceptível ver que ela estava muito alterada, e ela foi direto à direção, que estava lá dentro da sala de direção, estava uma das diretoras adjuntas, que estava no dia, né, presente. E ela começou uma discussão com a diretora, e a diretora se alterou e aumentou o tom de voz para se impor. E ele conta que elas já tinham se encontrado na igreja, sendo que a diretora achou que não era o momento certo para tratar de um assunto profissional. Era um assunto profissional porque a mãe estava acusando a escola, colocando a culpa na escola porque o seu filho tinha entrado para o tráfico. Era um ex-aluno, menor de idade, e ele entrou para o tráfico. E aí eu vou ler aqui a fala dela para a mãe. Ela fala que a senhora fique bem calminha, pode baixar a bola, pois agora não estamos mais na igreja. E aqui, se ficar de abuso, vai ouvir também, umas poucas e boas. Que negócio é esse? E aí elas começaram a discutir, e a mãe pediu desculpa por ter abordado ela na igreja, mas só por isso. E aí a mãe saiu de casa, ela conta, né, que saiu de casa justamente para agora estar no local certo, abordar a diretora e culpar ela e a escola por ter permitido que o filho dela entrasse no tráfico. Porque no dia que ele entrou no tráfico, no movimento, ele foi proibido de entrar na escola com ordens da diretora. Ele fala que ele presenciou esse tumulto. Ele fala que ele presenciou esse tumulto da sala da antessala, que era do lado da diretoria. E ele fala até que foi privilegiado para assistir essa discussão, né? Depois ele começa a chamar o local onde ele trabalha, a comunidade que ele trabalhava, de complexo, que era na Zona Norte, na zona norte do Rio. localização que fica. São vários complexos. Ele começa a chamar de complexo. E ele também fala que quando ele começou a trabalhar, ele já começou a perceber
que tinha alguns alunos que tinham uma aproximação de amizade mesmo com os bandidos. E eles usavam disso para ter um status dentro da escola, algo de poder. E ele conta também que já percebeu que muitos desses alunos pareciam gostar de relatar as violências e os abusos que eles presenciavam, que os bandidos contavam para eles. E ele já ouviu também muitos relatos de professores lamentando que muitos ex-alunos ou alunos ainda da escola, né, entraram no tráfico. Bom, boa tarde, eu sou Karen e vou continuar. Então, apesar dessas lamentações por parte dos professores, esse tipo de situação de ver alunos e ex-alunos entrando para o tráfico passou a ser naturalizada. Por quê? Porque os professores e os profissionais de educação, antes de eles serem profissionais, eles eram moradores do complexo também. Então, a visão que eles tinham dentro da escola era uma visão mais local do que profissional. Então, assim, passou-se a ter o senso comum de que todo aluno problemático, dito, como eles se referiam, né? Todo aluno problemático que estava dentro daquela escola, uma hora ou outra, iria parar no tráfico. Eles passaram a ter esse senso comum, que é o que Veríssimo trata no texto como profecia. Veríssimo cita no texto um antropólogo, Antônio Rafael Barbosa. Gente, só um instantinho, essa coisa da profecia tem um conceito de um trabalho que é profecia autorrealizável, né? Que é importante a gente colocar aqui. Profecia autorrealizável. Então, por exemplo, o que é isso? Se você diz assim, profetizar, até tem esse negócio no futebol, né? Profetizando, André, professora, estou fazendo uma ligação aqui. Apaga a ligação. Isso. Pronto. Tá? Então, profetizar é fazer uma aposta e essa aposta se cumprir. É isso? Então, existe uma reflexão dentro da antropologia da educação de que se você, por exemplo, diz esse menino não tem jeito, esse menino não tem jeito, o próprio dizer esse menino não tem jeito vai fazer com que aquilo se cumpra. Né? Então, a profecia ela é autorrealizável. O que faz ela acontecer é você interiorizar nessa criança. De tanto ele ouvir, ele acaba interiorizando exatamente. Que ele já está fracassado. Exatamente. E também a professora se doa menos para esse aluno, por achar que ele não tem jeito. Estigmatiza já de antemão que ele não tem jeito, que ele é caso perdido, tanto pela família quanto pela escola. Exatamente. Então, o antropólogo Antônio Rafael Barbosa é citado nesse texto, Veríssimo, com uma citação que diz mais ou menos como acontece esse processo de aliciamento das crianças. Mesmo que no texto do Antônio diga que não são só pessoas pobres e faveladas, né, como ele trata, que adentram ao tráfico, é algo muito maior do que isso. A citação diz: o cara está ali e pega intimidade. Chega um dia, alguém fala, forma com a gente. Aí ele começa. Tem direito ao pó, que é de graça para ele ficar acordado. Tem a quentinha, rola um dinheiro, é respeitado. Já pega uma arma na mão e você sabe que garoto gosta de se exibir. Uma pistola na mão enfeita. Aí enche de mulherzinha e volta. Então, assim, essa crença de que qualquer aluno que tirasse notas baixas e que tivesse qualquer comportamento dito como estranho levaria ele ao tráfico, passou a estabelecer duas visões dos profissionais de educação. Uma era, não tem o que fazer, a gente só tem que ir com a maré. E a segunda é você como profissional de educação, virar o super-herói da criança. Você tentar salvar ele desse destino que já está fadado pelo comportamento que ele tem dentro da instituição e pelo lugar onde ele mora. Então, assim, Veríssimo conta muito sobre isso, né? Sobre essa questão de você tentar virar o super-herói da criança, porque aí você faz com que você meio que confirma que essa situação já está fadada. Por isso que você quer tirar ele dela, como se isso fosse algo que já fosse acontecer. Você quer só interessante intervir. isso que a Karen está chamando a atenção, né? Não sei se vocês repararam a sutileza, quer dizer,
a pessoa querer se tornar um super-herói já reafirma a profecia também. Exatamente. Né? É parecido com aquilo que a gente falou do caso do trabalho que se fazia na escola contra a homofobia, que reafirmava a homofobia, né? Acabava